Então, lembrar que o Canal Cidadania é um direito de todo município. Então, foi previsto na Lei de TV Digital de 2006, no Decreto de TV Digital de 2006, foi regulamentado no final de 2012. Então, todo município pode solicitar o seu Canal Cidadania, ele tem direito a esse canal da cidadania. Para isso, basta a Prefeitura ou o Governo do Estado solicitar ao Ministério das Comunicações. Então, lá no próprio site nosso do Canal Cidadania, tem um modelo, que é um modelo simples, de solicitação do canal ao Ministério. Então, aqui estou relacionando toda a questão da legislação de regulamentação do Canal Cidadania. Primeiro, a previsão dele no decreto que criou a TV Digital. Então, o decreto que criou a TV Digital estabeleceu o padrão NIPO brasileiro, né, como chamamos de televisão digital brasileiro, ele previu a existência de um chamado Canal da Cidadania. Houve outras normas posteriores, e uma dessas principais é essa lei 12.485, que é a lei da TV por assinatura do Brasil. A lei da TV por assinatura, ela prevê que todo operador de TV por assinatura é obrigada a carregar o Canal Cidadania. Então, já amplia o alcance do Canal Cidadania, que antes estava previsto apenas na TV digital aberta. E nós temos em dezembro de 2012 a regulamentação específica que vocês conhecem, que está mais publicizada, que é a regulamentação. Após 2012, houve duas portarias que avançaram nessa regulamentação do Canal Cidadania. A primeira, de março de 2013, que abre a possibilidade que emissoras educativas já existentes nos estados passem a operar o Canal Cidadania. É o caso da própria TVE da Bahia, que foi o primeiro canal a operar o Canal Cidadania. Então, a TVE da Bahia foi lá e solicitou que a sua televisão fosse uma operadora do Canal Cidadania. Eu vou explicar mais para frente como é que isso funciona. E a última portaria foi de janeiro desse ano, que regulamenta a questão da rede pública de televisão e também trata do Canal Cidadania. Então, aí estão elencados todos os processos legais que dizem respeito ao nosso escopo, né, ao nosso objeto, que é o Canal Cidadania. Então, basicamente, a previsão é que o Canal Cidadania seja dividido em 4 faixas de programação. Isso é possível a partir da multiprogramação na TV digital. Se na TV analógica, como nós conhecemos aí, há muito tempo, a cada canal eu só tinha uma programação, então canal 4 aqui no Rio, por exemplo, é só Globo. Canal 2 é só TV Brasil, a antiga TVE. Na TV digital eu consigo dividir um mesmo canal em diversas programações independentes. Então eu posso ter canal 4.1, canal 4.2, canal 4.3, canal 4.4. E essas programações são independentes, é como se fossem canais independentes, mas uma mesma antena transmite esses 4 canais ao mesmo tempo. Então, no caso do Canal Cidadania, eu tenho 4 faixas, uma TV do Poder Público Municipal, uma TV do Poder Público Estadual e 2 TVs comunitárias. Então, essa é a configuração básica do funcionamento de um canal da cidadania. Então, para dar o exemplo, aqui tem a Prefeitura de Duque de Caxias, foi a primeira a se inscrever no curso, então trouxe um exemplo mais prático do que isso significa. A faixa de programação do Poder Público Municipal, ele pode ser explorado tanto pelo Poder Executivo, então no caso a Prefeitura, quanto pela Câmara de Vereadores. Então o Poder Legislativo também pode solicitar. É caso que isso não tem nenhuma experiência, o Otávio pode depois falar melhor sobre isso, de câmaras solicitando, mas é uma possibilidade da própria Câmara solicitar, já que ela faz parte do Poder Público Municipal. Então, no caso de Duque de Caxias, poderia ser ou a Prefeitura ou a Câmara solicitando essa programação dessa faixa destinada ao Poder Público Municipal. A faixa do Governo do Estado pode ser o Legislativo solicitar, e dentro do próprio Poder Executivo, pode ser o próprio Poder Executivo diretamente, o governador, solicitar a faixa de programação, como pode ser uma fundação, uma autarquia, no caso, uma universidade estadual, aqui no Rio, a UERJ, tem a UEL, tem diversas universidades estaduais pelo Brasil. Então, a universidade estadual pode solicitar a exploração dessa faixa de programação, especificamente. Então, é uma faixa destinada ao Poder Público Estadual. Pode ser o Legislativo, pode ser o Executivo, e dentro do Executivo, diversas áreas
dentro do poder público. E tem 2 faixas destinadas a TVs comunitárias. Então, essas faixas aí, para essas faixas é aberto um edital, organizado pelo Ministério das Comunicações. Então, a Prefeitura e o Governo do Estado não têm nenhuma ingerência, não é a Prefeitura nem o Governo do Estado que escolhem quais serão essas TVs comunitárias, é o próprio Ministério, dentro de um edital divulgado no site do Ministério, com critérios estabelecidos pelo Ministério na norma, e cabe ao canal da cidadania, no caso a Prefeitura ou o Governo do Estado, transmitir essa programação. Isso é um cenário mais ou menos parecido com o que acontece com as TVs comunitárias na TV a cabo. Então, você tem lá uma NET funcionando dentro de um município, a TV comunitária ela existe e ela envia o sinal até a operadora de TV por assinatura, que é obrigada a retransmitir esse sinal. Então, isso está previsto na legislação. No canal de cidadania é a mesma coisa. Existindo a TV comunitária, o Ministério das Comunicações credenciando essa TV comunitária, o canal cidadania é obrigado a retransmiti-la. Inclusive, na questão dos custos, está previsto na norma que o próprio canal tem que arcar com esses custos de transmissão. Então, não é a TV comunitária que vai ter que comprar o equipamento para essa transmissão. É o próprio canal cidadania que tem que arcar com esses custos. No caso da TV do Governo do Estado, é um pouco negociável, já que o Governo do Estado tem verba, tem estrutura, então isso pode ser negociado para que a Prefeitura não seja onerada com diversos custos, né? Então isso pode ser negociado, mas pela norma, a Prefeitura ela tem que arcar com todos esses custos de retransmissão da faixa do Governo do Estado e das 2 TVs comunitárias. Então, quem pode solicitar o canal? Pode ser o próprio prefeito ou o presidente da Câmara, no caso. Secretários, eu coloquei aqui comunicação, cultura e educação, porque, na verdade, a norma não tem um critério específico sobre isso. O Ministério das Comunicações faz uma avaliação de acordo com uma secretaria que tem a ver com a finalidade do canal de cidadania. Então, o canal de cidadania tem a finalidade de divulgar os atos do governo, difundir cultura, difundir educação. Então, secretarias que estão dentro dessa área, comunicação, cultura e educação, o Ministério entende que são áreas que têm a ver com as finalidades do canal de cidadania. Então, por exemplo, um secretário de urbanismo, por exemplo, solicitar o canal, ou de obras, solicitar o canal de cidadania, o próprio Otávio pode falar depois, mas o entendimento deles é que não se adequaria, não seria a figura mais adequada para solicitar esse canal da cidadania. Assim como fundações e empresas públicas, autarquias. Então, para dar um exemplo, tem fundações que tratam de educação, né? Uma fundação específica para educação. Essa fundação, ela tem relação com as finalidades do canal cidadania, ela poderia solicitar. Agora, por exemplo, posso ter uma empresa pública, como tem aqui no Rio a Conlurb, né, que é uma empresa pública de lixo, né, que cuida da coleta de lixo. A Conlurb é uma empresa pública ligada à Prefeitura do Rio, mas ela não tem a competência relacionada às finalidades do canal cidadania. Então, isso não está na norma, mas é um critério que o Ministério tem utilizado para autorizar ou não os pedidos que têm chegado até eles. E, por último, na regulamentação posterior a dezembro de 2012, a possibilidade das TVs educativas estaduais operarem o canal Cidadania, como eu dei o exemplo da TV da Bahia, que optou nesse sentido. Então, nesse caso da TV da Bahia, eu vou dividir o canal Cidadania em 5 faixas de programação. Então, se eu tinha na configuração tradicional, né, na configuração padrão, 4 faixas de programação, nesse cenário da TV da Bahia eu tenho 5. Eu tenho a TV educativa estadual, eu tenho a TV da Prefeitura, eu tenho a TV do Governo do Estado e 2 TVs comunitárias. E eu consigo, através da tecnologia digital, da televisão digital, fazer essa multiprogramação, já tem vários testes. Inclusive, o Ministério das Comunicações fez um teste recentemente, provando que é possível transmitir em alta definição com multiprogramação do canal Cidadania. Então, o Ministério fez uma série de testes provando que uma das grandes preocupações das TVs educativas estaduais e das próprias prefeituras eu vou ter que dividir um mesmo canal com diversas outras programações, então vou ter que reduzir a minha qualidade de transmissão para isso.
mas hoje nós já temos codecs, né? Nós temos equipamentos mais modernos que permitem que eu divida a minha faixa de programação e transmita em alta definição a programação principal. Além disso, eu tenho também uma transmissão móvel, né? A nossa equipe de engenharia, o Luiz Múcio e o Luiz Carneiro vão falar posteriormente dessa transmissão móvel, que permite que eu acompanhe o canal da cidadania a partir de celular, smartphone, do carro, do ônibus, do trem, acompanhando a população onde quer que ela esteja. No caso do Distrito Federal, eu tenho 4 faixas de programação, mas como o Distrito Federal não tem prefeitura, eu tenho essa configuração um pouco diferente. Eu tenho a TV do GDF, né, que é o Governo do Distrito Federal, e tenho 3 TVs comunitárias. Então, essa é uma configuração específica para o Distrito Federal, já que eles não têm prefeitura lá. E aí, quais são os prazos, né, que nós estamos trabalhando? As prefeituras, o poder público municipal, tem exclusividade em solicitar o canal Cidadania até agora, 18 de junho de 2014. O que isso quer dizer? Só ela pode pedir. Então, hoje nós temos aí um cenário de cerca de 170, 180 prefeituras que já solicitaram, né? E a partir de 18 de junho de 2014, o poder público estadual pode também solicitar. Então, uma universidade estadual pode solicitar esse canal, o próprio governo do estado, sabemos que estão vivendo um período eleitoral esse ano, entrando no ano que vem, diversos governadores se interessarão em operar o canal Cidadania, mas qual é a nossa preocupação com esse prazo? Nós sabemos que uma parte da faixa de frequência de televisão digital está sendo destinada para o chamado 4G, que é a banda larga super rápida, né? Então, as frequências que atualmente existiam vão ser perdidas para a televisão. Então, corre-se o risco, o Ministério pode falar melhor, mas corre-se o risco de, nesse momento inicial, não ter frequência em todas as cidades do Brasil para o canal Cidadania. Então, a partir dessa destinação de uma parte de frequência para o 4G e da migração digital também, porque a gente está vivendo um período que as TVs analógicas vão ser desligadas para que só as TVs digitais funcionem. Então, nesse período de migração, corre-se o risco de, em algumas cidades, não haver espaço para o canal Cidadania. Então, se a prefeitura puder pedir o canal Cidadania o mais rápido possível, é melhor, porque ela já garante o canal dentro da sua localidade. Porque se ela esperar para daqui a um ano, ela pode ter que esperar ainda mais um tempo para conseguir o seu canal dentro do espectro da sua cidade. E aí, quais são os prazos? A partir de junho de 2014, os governos estaduais podem solicitar o canal Cidadania. Solicitando o canal, o Ministério tem lá um trâmite. No próprio site do Ministério tem lá o status de todos esses pedidos. A maior parte dos status desses pedidos está caindo numa problemática de documentação. Por quê? É preciso enviar uma série de documentos para o Ministério anexos à solicitação. Está lá no nosso site toda essa lista, é uma lista um pouco extensa de documentos, mas principalmente na questão do nada consta, né, de não ter nenhuma pendência com o governo federal. Então, a prefeitura não pode ter nenhuma pendência com o governo federal. Se ela tiver, esse pedido não vai para frente dentro do Ministério. Então, essa etapa inicial da documentação tem sido o principal problema das principais prefeituras que têm pedido o canal Cidadania. Aprovando o pedido do canal Cidadania, eu tenho 12 meses para iniciar a transmissão. Um prazo que pode ser prorrogável por mais 12 meses. Então, na verdade, eu tenho 2 anos para colocar a TV no ar a partir da liberação do Ministério das Comunicações. Isso é um prazo muito largo. Então, a conversa com algumas prefeituras, nós até indicamos que se faça a solicitação do canal Cidadania para garantir o canal, e ao longo desses 2 anos a gente vai discutindo a questão de verba, alocação, de estrutura, como é que vai ser. Eu tenho um prazo largo para decidir qual o melhor modelo, de onde vai vir o financiamento, tudo que a gente vai discutir um pouco aqui, mas que a prefeitura tem essa decisão interna. A gente sabe que muitas prefeituras
principalmente no poder público, a gente sabe a questão da legislação, a SERP é uma OS, né, uma organização social que tem um funcionamento um pouco diferente, mas o poder público ele ainda esbarra numa série de burocracias, licitação e tal, então esse prazo de 2 anos é suficiente para vencer essas barreiras. Então, temos esse prazo de 2 anos para colocar a TV no ar. Quais são as obrigações de quem solicita o canal Cidadania? Eu preciso anexar ao pedido a comprovação de que eu tenho criado um conselho local, que é um conselho que vai fiscalizar o canal Cidadania. Esse conselho, ele pode ser também o de comunicação social ou de cultura já existente, que passe a ter uma atribuição de fiscalizar o canal Cidadania. Então, se a prefeitura preferir, né, em vez de criar uma outra estrutura para fiscalizar só o canal Cidadania, eu posso aproveitar algo que já existe e atribuir ele essa função de fiscalizar o canal Cidadania. Mas aí tem que ser um conselho também que tenha relação. A mesma questão dos secretários, o conselho também tem que ter alguma relação com o canal. Não pode ser um conselho, sei lá, de meio ambiente, por exemplo. Um conselho de comunicação social, um conselho de cultura, por aí vai, é aceitável. Esse conselho, ele escolhe um ouvidor. Então, esse ouvidor também é uma obrigação para o canal Cidadania entrar no ar. O ouvidor ele vai elaborar relatórios sobre a programação, sobre o funcionamento do canal Cidadania. E, além disso, eu preciso retransmitir a TV estadual e as 2 TVs comunitárias, no caso daquela configuração padrão. E aí eu preciso arcar com esses custos também. Repetindo, com o governo do Estado é mais fácil de negociar. Nas TVs comunitárias, por conta delas não terem financiamento, serem efetivamente, grande parte das TVs comunitárias do Brasil serem bem pobres, a prefeitura tem que arcar com esse custo de levar o sinal da produtora da TV comunitária até a estrutura, né, central técnica no canal Cidadania. Além disso, eu sou obrigado a ter pelo menos 5% de programação local. Então, está no Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, pelo menos 5% da programação precisa ser local. Então, não basta eu pegar uma TV nacional, como a TV Escola, por exemplo, a TV Brasil, e retransmitir automaticamente. Não, eu preciso ter produção local de conteúdo, isso vai ser fiscalizado, isso vai ser cobrado. Então, o conselho, eu já falei sobre esse acúmulo de função de conselho já existente. A gente sabe que para aprovar um conselho como de comunicação e cultura tem que passar pela Câmara, é um processo um pouco demorado. Então, algumas prefeituras que não têm conselhos desse tipo preferem criar um conselho à parte. Só para dar o exemplo da Prefeitura do Rio, a Prefeitura do Rio preferiu criar um conselho de comunicação social. Então, ela preferiu criar, passou pela Câmara, foi aprovado, e esse conselho de comunicação social tem, entre suas atribuições, o canal Cidadania. Mas tem prefeituras que preferem criar o conselho local, que está linkado ali à secretaria que é responsável pelo canal. Então, para dar um exemplo, a Secretaria de Cultura está responsável pelo canal Cidadania. Cria-se um conselho local vinculado à Secretaria de Cultura que está responsável por esse canal. Então, cada prefeitura vê o seu melhor modo de implementar o conselho. Mas o conselho precisa ter maioria de participantes da sociedade civil. A norma não fala no modelo fixo de quantidade de integrantes, formas de eleição, nada disso, mas ela diz que eu preciso ter maioria da sociedade civil. Então, a maioria mínima é de 3 pessoas, eu tenho 2 da sociedade civil e 1 do governo. Então, esse número de mínimo de 3 que é o mínimo aceitável, né? Mas defendemos que o conselho seja atuante, que seja um conselho aos moldes do que acontece nos diversos poderes públicos, que fiscalize, que ajude o canal Cidadania a funcionar. Qual é o alcance do canal Cidadania? Então, o canal Cidadania, primeiro, ele está disponível na TV digital aberta, previsto lá no decreto de 2006. Na lei de TV por assinatura, ele passou a ser disponível também nas TVs por assinatura, e aí em qualquer TV por assinatura. A lei diz que
o canal Cidadania deve ser transmitido em qualquer TV por assinatura. Mas alguns perguntam, mas na TV por satélite, como é que eu vou transmitir o canal Cidadania? Então, o entendimento do Ministério é que ele é obrigado a transmitir dentro das suas possibilidades técnicas. Então, o que, em geral, essas operadoras de TV por assinatura via satélite alegam é que não há viabilidade técnica de mandar todos os canais de cidadania para um satélite, que é caro, que tem um espaço limitado, para transmitir para as suas residências. Mas essas operadoras elas têm encontrado, vocês devem ter visto, um modelo híbrido, que o próprio receptor da Sky, por exemplo, ele recebe sinal do satélite e também recebe sinal terrestre. E aí dentro do mesmo aparelho eu consigo controlar os canais que estão vindo pela TV por assinatura e os canais que estão vindo pela TV aberta. Até porque só pela TV aberta que eu tenho alta definição nos canais abertos. Por exemplo, a Globo, por exemplo, na Sky, ela só tem alta definição se eu estiver pegando a TV aberta, porque o canal da Globo na Sky tem uma qualidade bem reduzida. Então, esse é um modelo que as operadoras têm encontrado para conseguir ter os canais abertos em alta definição, se adequar à legislação e também pensar nesse mundo de convergência que é o que a gente está apresentando aqui. Então, além da TV por assinatura, você levantou a mão, no final a gente vai abrir a rodada de perguntas, porque como está sendo transmitido, para ter que passar o microfone. Além da TV por assinatura, a internet, que nós entendemos que é a grande janela que atende a população. Então, hoje não é impossível pensar a distribuição de conteúdo sem contemplar a questão da internet. Então, é por isso que nós estamos aqui nesse curso com um aplicativo que permite que alguém acompanhe esse curso pelo seu celular, no ônibus, está preso no ônibus, não está conseguindo chegar, ele abre o aplicativo e assiste. Então, ao final do dia, na parte da tarde, nós vamos fazer uma visita técnica aqui aos estúdios da TV Escola e da TV Ines, e também ao nosso parque aqui de desenvolvimento de aplicativos, para vocês verem as potencialidades que esses aplicativos têm na população. Então, se antigamente o relógio era o principal dispositivo que acompanhava as pessoas no dia a dia, hoje passa a ser o celular, né? Todo mundo está com o celular olhando o tempo inteiro, então é preciso que a televisão e a prefeitura esteja também no celular. E nós vamos mostrar uma série de casos, amanhã também o Leonardo vai apresentar também essas potencialidades. Então, aqui eu estou com um pouco do mapa de distribuição do canal Cidadania. Esse mapa de distribuição é bem parecido com o da TV Escola. Então, eu poderia muito bem substituir ali o canal Cidadania pela TV Escola. Então, eu estou distribuindo pela TV aberta, eu distribuo por um site, por um portal web, ele está disponível num aplicativo para celular, essa transmissão está disponível nas redes sociais, está disponível em aplicativos de TV conectada, ali na entrada vocês devem ter visto o aplicativo da TV Ines, que permite que eu, na minha televisão, acesse os vídeos sob demanda, né, pela própria televisão. E eu tenho a distribuição satélite, aqui na parte da TV assinatura, satélite cabo, no caso ali, hoje é um grande público, e também na parabólica e na TV por assinatura. Então, eu tenho, essa é a distribuição da TV Escola, que pode ser também replicada para o canal Cidadania. É claro que cada caso é um caso. Existem diversos modelos que nós vamos apresentar ao longo do dia e amanhã também, modelos de funcionamento do canal Cidadania, depende da capacidade de cada prefeitura arcar com esse investimento e também do entendimento da prefeitura que a comunicação é essencial para diálogo com a sua população, porque o canal Cidadania e a ação da prefeitura, ela não basta apenas em transmitir as ações do prefeito ou as ações da prefeitura, mas também ter um diálogo com a população a partir de aplicativos de governo eletrônico, né, possibilitando que o próprio aplicativo da TV tenha outras funcionalidades, para eu lá ver o meu IPTU, pagar uma série de tributos locais, entre outras funcionalidades que a Smart TV também permite, qualquer tipo de aplicativo. E a interatividade da TV digital também, que o Caio vai apresentar. O Caio esteve lá na NAB, que é a principal feira de televisão do mundo, de tecnologia do mundo, e amanhã vai mostrar essas tendências que o mundo todo está pensando de convergência de mídias. Então, esse aqui é um esquema, para quem já é mais entendido, é mais fácil de entender, para quem não é, vou explicar um pouco mais didaticamente. Isso aqui é um esquema básico de um canal de televisão. Então, seria o esquema básico para o canal da Cidadania.
Então, eu tenho aqui 3 fontes de informação. Uma fonte de conteúdo de rede, que é, em geral, uma TV que eu me associo, né? A Rede Globo, por exemplo, a TV Globo ela só tem 5 emissoras no Brasil. Ela tem Rio, Brasília, São Paulo, Minas Gerais e Recife. O restante das emissoras são todas em rede. Então, essas emissoras elas recebem o sinal da TV Globo e misturam isso com conteúdo ao vivo e conteúdo local gravado. Então, essa configuração também acontece com o canal da Cidadania. Por quê? Porque produzir é muito caro. Vamos ter, na parte agora, no início da tarde, com a Thelma, essa apresentação dos custos, como que se planeja uma produção, e vocês vão ver que realmente é custoso produzir. Então, o que essas emissoras locais, a própria TV da Bahia utiliza isso, fazendo rede com a TV Brasil, ela tem uma grade base, uma grade de programação base, e insere conteúdos locais de acordo com a sua capacidade de produção. Algumas TVs têm mais capacidade, produzem mais programas, outras têm menos capacidade, produzem menos programas. Mas eu tenho uma grade base que permite que a minha emissora se mantenha no ar. Então, esse aqui são as fontes. Eu tenho o estúdio que gera o ao vivo, e esse estúdio também pode gravar para edição e depois eu colocar aqui numa grade de programação depois, né, no ar, não necessariamente ao vivo. Dentro dessa mistura aqui, eu selecionando qual que eu vou colocar, eu jogo essa transmissão pela internet. Então, eu tenho a possibilidade que as pessoas, além da minha cidade, consigam acompanhar. Eu estava dando aulas semana passada para um grupo de angolanos e falei, eu fui a Angola e sinto muito saudade da TV de Angola, mas eu só consigo assistir a TV de Angola em Angola, porque não tem transmissão ao vivo pela internet. Então, nós sabemos que tem muitos cidadãos que se mudam, né, para outras cidades, que gostariam de ter notícias das cidades ou que estão em viagem. Então, a transmissão pela internet permite que pessoas que não estão naquele local, especificamente na cidade, tenham acesso à programação do canal Cidadania. Então, além do streaming ao vivo, eu também jogo todos os conteúdos gravados para a internet, para estar disponíveis naqueles aplicativos. Então, eu tenho o chamado vídeo sob demanda, né, que é o VOD, que basicamente é o que o YouTube faz. Reúne uma série de vídeos para eu assistir a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu tenho serviços agregados, que vão ser falados aqui também, com acessibilidade, o Closed Caption, que é a legenda oculta, que é uma obrigação por lei. Então, eu preciso ter Closed Caption na minha televisão. E eu tenho a possibilidade da interatividade também. Então, na minha própria televisão, eu tenho um aplicativo de TV digital onde eu posso ter todos esses serviços de utilidade pública. Verificar verificar o pagamento do IPTU, impostos e tal. Teatro, né, programação do teatro, entre outras funcionalidades. Esse aqui, a equipe de engenharia vai falar, mas esse aqui na verdade, o coração, né, da televisão, do canal Cidadania, que é onde eu vou juntar as diversas transmissões. Então, aqui eu tenho a TV da Prefeitura e aqui eu vou somar a TV do Governo do Estado, eu vou somar as TVs comunitárias, que vai ser tudo... Vou juntar tudo isso no mesmo sinal e vou jogar para o transmissor para ser transmitido. Então, depois a engenharia vai falar explicar melhor sobre isso, questão de se a antena é no mesmo lugar do estúdio, como é que é essa configuração. É só para vocês terem uma noção. Então, aqui eu estou com uma configuração um pouco mais complexa, não se assustem, mas nós vamos ao longo do tempo, entender melhor, a partir da explicação mais didática da engenharia. A partir de amanhã, vocês já vão estar entendendo o que é cada coisa aqui, e o que eu preciso, o que eu não preciso, para ter uma noção de qual investimento que eu vou ter dentro do canal da Cidadania. Mas é um pouco, só para entender aqui, as caixinhas, eu tenho aqui sinais externos, que são da TV do Governo do Estado, TV comunitária. Eu tenho a minha produção de conteúdo, que é a produção de conteúdo da Prefeitura. E eu tenho uma distribuição multiplataforma, que é o que a SERP oferece, por exemplo, que é essa distribuição de conteúdo multiplataforma, entendendo que a população ela não está vendo só a TV, ela está vendo TV, ela está no celular, ela está na internet, ela está no computador, ela está em diversas mídias. Então, eu preciso alcançar isso e a SERP tem a oferecer esse serviço. Então, essa distribuição multiplataforma, aí, como eu já falei,
Lembrando aqui, isso é uma pesquisa da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, agora desse ano, que mostra que como a população brasileira acessa as diversas mídias. Então, saiu agora recente, a SECOM fez essa pesquisa justamente para entender de que forma ela vai investir a verba publicitária do governo dentro das diversas mídias. Então, será que eu estou investindo dinheiro demais na revista e pouca gente está lendo revista? Será que não é melhor eu investir a verba publicitária do governo na internet ou no rádio? Então, essa pesquisa mostra esse cenário aqui. Na televisão tem 97% da população acessando constantemente a televisão. Então, vocês veem que o canal Cidadania ele tem uma penetração boa, é o principal meio de comunicação, a TV ainda no Brasil. Eu tenho o rádio com 60% numa queda, né? O rádio tem dificuldade, o meu smartphone mesmo não tem rádio FM, né? Essas novas linhas de celulares já vêm sem o rádio FM. O rádio AM também, nesses dispositivos novos não tem, então o rádio tem entrado no declínio, apesar de sua importância, e os dados mostram isso, 60% da população ouve rádio constantemente. E a internet vem numa ascensão, a gente sabe disso. Hoje 46% acessa a internet frequentemente, mas esse número tende a aumentar, o acesso à internet barateando, as cidades tendo mais infraestrutura de internet, tem diversos projetos do próprio governo federal nesse sentido. E jornal e revista aí também entrando num certo declínio. Isso é uma pesquisa recente, está lá no site da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Quem que já pediu o canal Cidadania? Cerca de 180 cidades. E sabemos que o potencial disso é de 5.000 e mais de 5.500. Vocês veem o mapa do Brasil, está bem distribuído. É claro que ali na região sudeste tem um acúmulo maior de pedidos, mas quase todos os estados já solicitaram o canal Cidadania. Então, queria só dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Quem já pediu no Rio de Janeiro? São os dados oficiais do Ministério. Areal, Campos, Levi Gasparian, Itaboraí, Itaperuna, Mangaratiba, Pinheiral, Rio de Janeiro, Teresópolis e Três Rios. Então, o que isso quer dizer? Nós temos aí cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas. Então, isso mostra que o canal Cidadania não é uma possibilidade apenas para cidades grandes, com grande estrutura, com grande possibilidade de investimento. Eu tenho diversos modelos que nós vamos trabalhar aqui, a nossa engenharia vai falar, na parte da tarde eu vou falar sobre as possibilidades de programação também, que cada cidade pode se adequar a isso, a sua realidade. Então, o canal Cidadania é importante, a maior parte da população acessa informações a partir da televisão, se quisermos comunicar com a nossa população, temos que utilizar a televisão, mas não necessariamente precisamos gastar toda a verba da prefeitura nesse empreendimento. Eu posso montar uma estrutura que seja de menor custo e que eu cumpra um papel também de comunicar com a minha população. Então, gente, esse era o recado que eu queria dar. Se vocês tiverem perguntas, esse momento, tem um microfone para passar, porque está sendo transmitido, eu ia pedir para que na hora que fizessem a pergunta, se apresentassem de onde que é, para que quem estiver em casa possa acompanhar. Painha a fazer, né? Deixa eu chegar o microfone. Ali, ó. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui. O meu nome é Paim Silva, sou coordenador de cultura da Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense. Como nós vimos ali, na Baixada Fluminense não tem nenhuma cidade, nenhum município ainda que fez o pedido, né, a solicitação, mas nós estamos aqui, algumas pessoas da Baixada, lutando, buscando também essa iniciativa que é maravilhosa, é sensacional. Isso aí é muito importante para todos os municípios, e principalmente para a Baixada Fluminense, que todos nós conhecemos um pouco a realidade de lá, que o acesso é um pouco complicado, a arte, a cultura, difusão, enfim. Então, é um prazer muito grande estar aqui. É lógico que todos nós temos algumas dúvidas, né? Mas estamos aqui para aprender, para estar buscando cada vez mais esse conhecimento, que esse decreto aí foi maravilhoso, foi abençoado mesmo, vai suprir muitas coisas, vai agregar, vai evoluir muitos municípios, porque nós precisamos disso. Enfim, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu não vou me alongar muito,
porque tem muitas coisas para estarem apresentando aí para a gente, e eu até acredito que 2 dias são poucos dias, né, para estar aprendendo isso. Deixo até minha sugestão para estar ampliando e fazer um novo curso, aí, uma nova oficina para a gente estar conhecendo mais. Eu sou suspeito de falar porque, além de coordenador de cultura, também sou ator, produtor, diretor de teatro, e nós estamos com um projeto. Depois eu gostaria de saber quem pode sanar algumas dúvidas e está tentando nos ajudar no sentido de que como conseguimos um certo suporte baseado no projeto que nós temos na Baixada, que é um programa de TV artística e cultural com foco na Baixada Fluminense, que não existe. Acredito que teria que ser, para ter esse sinal desse programa, a pedido de todas as prefeituras, que nós sabemos que o sinal vai ser independente de cada município, né, a pedido de cada prefeito ou de cada presidente da Câmara. Mas uma pergunta que eu tenho aqui, quando o Arthur falou sobre de se criar um conselho dentro do município para ficar responsável sobre o canal Cidadania. Aí eu faço uma pergunta, uma delas é o seguinte: é possível criar uma comissão representativa específica dentro do próprio Conselho Municipal de Cultura? Essa é a primeira pergunta. Quer responder agora? Tá. Primeiro, sobre a questão do curso local, é possível que façamos esse curso localmente na própria região. O governo do Rio Grande do Sul nos chamou, estamos em negociação para organizar esse curso lá em Porto Alegre para as prefeituras do Rio Grande do Sul, para possibilitar a participação de diversas prefeituras. Estão facilitando esse contato, né, esse acompanhamento mais próximo do local. Então, isso é uma possibilidade. Sobre a questão que você falou de um programa transitar em diversas TVs, isso é possível também. Eu vou falar mais na parte da tarde sobre a questão da montagem da grade de programação, mas um mesmo programa produzido por uma produtora independente ou por uma prefeitura, ele pode ser transmitido em diversas outras televisões, diversos outros canais de cidadania. Claro que isso depende do interesse da detentora daquele canal, no caso a prefeitura de cada local. Então, você em Mesquita quer passar um programa em Caxias, depende da anuência da prefeitura de Caxias de colocar aquele programa na sua grade de programação. Sobre a pergunta do conselho, é possível. Isso na norma não está descrito, então depende da interpretação do próprio Ministério. Então, o Ministério, dependendo da solicitação, ele faz essa interpretação e responde para a Prefeitura se vale ou não. Mas lembrando isso, o próprio Conselho, ele pode, mas aí é o Conselho, ele está responsável, ele tem a atribuição de fiscalizar o canal Cidadania. Se internamente ele vai colocar um GT para isso não importa, mas para o Ministério é o Conselho de Comunicação, o Conselho de Cultura que vai estar respondendo por essa finalidade de fiscalizar o canal Cidadania. Assim como algumas prefeituras fazem essa opção de o próprio prefeito solicitar o canal. Então o prefeito vai lá, solicita o canal, mas internamente ele repassa a atribuição, a responsabilidade para um secretário qualquer. Mas, assim, perante ao Ministério, o próprio prefeito que é o responsável. Então, essa relação é com o Ministério. Se internamente a Prefeitura desejar fazer de outra coisa, ela pode fazer. Obrigado, foi bem esclarecido. Por hora é só, mas eu retorno a deixar minha sugestão para depois, se possível, estar ampliando, nos convidando novamente para esse trabalho aqui muito bonito. E, com certeza, o pessoal da Baixada Fluminense, nós, agentes, gestores, estaremos aqui porque para nós é muito importante. Como eu já vejo aqui alguns secretários de cultura da Baixada, inclusive a própria Fernanda Braga, que é presidente do Fórum Permanente de Gestores Públicos de Cultura da Baixada, que está aqui presente. Isso para nós é muito importante, é um avanço. Então eu fico muito feliz e não esqueça do pedido que eu fiz, de repente surgir algum tipo de suporte para esse nosso programa, uma vez que é um programa de TV de utilidade pública, artística, cultural, de humor, e, por coincidência, eu seria o apresentador, mas que será muito importante para a Baixada e vai agregar muita coisa. Obrigado, gente. Um abraço. Mais alguém? Ali atrás.
Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou Leandro Machado, da Prefeitura de Queimados, da mesma região da Baixada Fluminense, do nosso amigo que falou agora. A minha dúvida é a seguinte, eu vi que é obrigatório no canal 2 TVs comunitárias, né? Eu lido com comunicação no meu município há 12 anos e eu não tenho conhecimento de TVs comunitárias em Queimados. Neste caso de não ter nenhum movimento de TV comunitária no município, como se daria isso? Então, o Ministério vai abrir um edital solicitando que associações interessadas em explorar a TV comunitária entrem com o processo do Ministério, mas se nenhuma associação entrar com esse pedido, a Prefeitura não vai ter que retransmitir. Então, até algo que a nossa engenharia vai falar, na questão dos custos, o custo inicial de implementação pode não previr o transporte desses outros canais. Então, você pode fazer um investimento inicial, até porque vai demorar um tempo, todo esse edital tramitar no Ministério. Depois disso, de tramitar no Ministério, eu vou lá e faço esse investimento para transmitir a TV comunitária. Então, isso depende do interesse das associações e também se elas atendem ao critério do Ministério, que tem uma série de critérios. Por exemplo, a associação, as próprias TVs comunitárias que já existem, elas têm que mudar o seu estatuto para se adequar ao Canal Cidadania. O Canal Cidadania fez uma série de modificações à regulamentação das TVs comunitárias. A principal delas é que a TV comunitária ela tem que estar aberta a toda e qualquer associação e pessoa. Então, assim, ela não pode excluir ninguém. Então, os estatutos das TVs comunitárias têm que ser modificados, tem lá todo um critério de pontuação nessa disputa das TVs comunitárias, e é um processo que vai ser tramitado pelo próprio Ministério das Comunicações, a Prefeitura não tem ingerência. O Ministério vai decidindo qual TV comunitária, as duas, né, ou uma ou nenhuma, ele vai notificar isso à Prefeitura, e a Prefeitura vai dar um andamento para retransmitir ou não essa TV comunitária. Eu ia fazer outra pergunta, mas você já respondeu. Obrigado. Bom dia a todos, sou Marcelo, trabalho na Prefeitura de São João Meriti, e é uma coisa, eu acho que é muito legal essa ideia da Ministério de Comunicações, mas existe, todos nós aqui, somos da Baixada Fluminense, e a gente trabalha com uma restrição orçamentária muito grande. Acho que todas as prefeituras pequenas têm esse problema. E a gente gostaria de saber se o Ministério das Comunicações pensou em alguma situação de financiamento para essas televisões, né? Porque já que, por exemplo, o orçamento não vai prever isso tão cedo. Nós temos uma data até 18 de junho, não é isso? Para poder fazer essa inscrição inicial. E me parece que deve ter alguma série de contrapartidas financeiras por parte da Prefeitura, que, por exemplo, isso não está previsto no orçamento, com certeza, né? E como é que vocês viam essa situação e como poderiam ajudar as cidades que não têm essas condições que a lógica, a ideia é maravilhosa, toda cidade gostaria de ter sua própria televisão pública, né? Até mesmo para poder fazer difusão cultural, né, e da própria ação da cidade. A gente gostaria de saber o que vocês pensam em relação a isso. Uhum. Ok? Então, vou tomar a liberdade de responder a pergunta. Sou o Caio, né, respondo pela Diretoria de Negócios e Inovação. E esse problema é sabido, né, conhecido, a restrição orçamentária é conhecida. Só um adendo, nós não somos Ministério das Comunicações, tá? A gente enxerga nesse projeto um potencial e somos uma organização social vinculados à União, mas não somos Ministério das Comunicações. O que a gente se propõe é viabilizar, tanto do ponto de vista operacional mais prático, mais tangível possível, colocar a ideia defendida do decreto lá em 2006 de pé, como uma OS federal que tem as suas vantagens e trabalha com TV pública desde a TVE do Rio de Janeiro, depois um pedaço como TV Brasil e agora tocando a TV Escola e a TV Inis. Então essa é a proposta aqui. Sobre o financiamento, o Ministério deixou bem claro, inclusive nos depoimentos do próprio Otávio Perante, que infelizmente não conseguiu entrar no link conosco, mas ele já deu N entrevistas em que
As dotações orçamentárias próprias do município, obviamente, podem ser usadas, caso elas existam, e a possibilidade de anúncios, não sendo comerciais, então os anúncios institucionais também podem ser utilizados. Isso, ao mesmo tempo, é uma boa notícia e é um desafio enorme, porque fazer essa gestão do bolo publicitário, desses anúncios dos anunciantes das agências de publicidade, e depois você dá o feedback para as agências, para elas comprovarem que aquela divulgação institucional do Banco do Brasil, que seja, vamos imaginar em algumas estatais, Caixa Econômica, BNDES, enfim, da própria prefeitura, pode anunciar no seu canal, isso é uma fonte de receita, porém aí tem uma gestão que também guarda a sua complexidade. A gente sim se dispõe a ajudar nesse quesito, os desafios financeiros são enormes, tá? Mas a ACERP, como uma OS federal que só trabalha com comunicação pública, enxergou que, na maioria das vezes, as prefeituras de forma isolada não conseguiriam preencher uma grade de programação e montar uma estrutura de televisão, que vocês vão ter oportunidade de visitar, que alguns de vocês não conhecem, e outros têm grande experiência, tão grande quanto a nossa, né? Então, de novo, sei que está aqui presente o IRDEB da Bahia, que tem uma tradição de TV, tem lá uma estrutura, estúdio, o corpo de engenheiros, técnicos, essa coisa toda. Então, aí a resposta é bem heterogênea, mas a gente acredita que o problema de financiamento se reduz quando você consegue diluir alguns custos, né? Até com um colegiado de prefeituras, pode ser pensado assim, e a SERP se coloca como um potencial player. E financiamento, o Ministério já deixou claro que ou das dotações orçamentárias da própria prefeitura, ou anúncio respeitando as regras de comunicação pública. Então, não pode ter anúncio comercial, Casas Bahia, essa coisa toda, não pode fazer anúncio nesses canais, mas esses financiamentos são possíveis. E a gente, Obrigado. E só um parênteses, a gente vai abordar essa questão com mais detalhe um pouquinho para frente, e acho que no final do curso, apesar de ser curto, concordo com a fala do nosso convidado, no final do curso já vai ficar claro que o grande desafio é dar o primeiro passo, montar a estrutura, obviamente, mas depois ter uma grade que atenda esse objetivo da política pública, né? Atenda uma programação local, produzida localmente, que respeite as particularidades, viável financeiramente, né? E ao mesmo tempo que consiga preencher uma grade de programação. Esse é o maior desafio que a gente se coloca à disposição para ajudar. Só lembrando também, Caio, que o Caio falou um pouquinho dessa história da SERP. A SERP cumpriu esse papel, né, de auxílio à construção do sistema público de comunicação na própria TVE, né, que era TVE e Rádio MEC, que era a responsabilidade da SERP, também na TV Escola, o Ministério da Educação, né, o MEC, tem um contrato com a SERP para veiculação, distribuição e produção da TV Escola, e também no caso da TV Brasil. Quando a TV Brasil foi criada em 2007, a SERP acompanhou todo esse período inicial, onde a empresa a EBC estava sendo construída, estava sendo organizada, e a SERP cumpriu esse papel de manter a emissora no ar, distribuir, produzir e gerenciar durante um período. Depois a EBC se organizou e caminhou sobre seus próprios passos.